Boa tarde a todos e a todas. Damos início à nossa reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem como objetivo estudar a situação da empresa Proguaru, processo 2806/2020. Gostaria aqui de inicialmente registrar a presença dos seguintes vereadores. Vereador André Alves, presente conosco de forma remota, vereador Romildo Santos, presente de forma remota, vereador Lauri Rocha, presente de forma remota e aqui no plenário da casa, vereadora Carol Ribeiro, presente de forma remota, vereador Maurício Brinquinho, de forma remota e presencialmente aqui no plenário da casa, vereador Geraldo Celestino, presente de forma remota e também no plenário dessa casa, vereador Jaime Júnior, presente de forma remota, vereador Danilo Gomes, presente de forma remota. Temos também a presença aqui do vereador Geleia Protetor, de forma remota e também aqui no plenário da casa. Presente, vereadora doutora Márcia Tasquete, presente remoto e no plenário da casa. Vereadora Janete Pietá, presente nesta reunião de forma remota. Daremos início a esta reunião, dividindo ela em dois momentos. Um primeiro momento com uma duração aproximadamente de 1 hora, que seria das 14 às 15 horas. Estamos começando com um atraso de 25 minutos, até para ajustar, porque nós já estamos realizando esta reunião de hoje no plenário da edilidade. Saímos da sala de reunião aqui, conseguimos uma melhor qualidade de transmissão e de intervenção dos senhores vereadores e vereadoras. Num primeiro momento nós teremos aqui uma discussão levantada pelo vereador Geraldo Celestino sobre a questão do relatório final desta comissão. E após este debate interno da comissão, nós passaremos a ouvir o nosso convidado de hoje, que é o gerente Ricardo Bortoleto. O doutor Ricardo Bortoleto já está presente aqui, chegou às 14 horas, mas no ofício nós tínhamos colocado às 15 horas. Mas obrigado por ter chegado aqui antes. Então, no momento seguinte, nós teremos as perguntas direcionadas ao Ricardo Bortoleto, que é o diretor administrativo financeiro da Proguaru. Vou abrir aqui a palavra, inicialmente, para o vereador Geraldo Celestino, para considerações. O vereador tinha ponderado algumas situações na reunião passada, no momento que nós suspendemos. Eu peço, por aqui, vereador. Não, tem a escada, que é um elevador, e tem uma escada aqui. Os vereadores que forem fazer uso da palavra, peçam a palavra, será deferido por essa presidência, os que estão de forma remota. Aqueles que estão presencialmente aqui no plenário da Câmara Municipal, que utilizem a tribuna aqui do meu lado esquerdo. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Eu vou retirar a máscara, porque eu estou na distância social a Perfeito. Mais de 4 metros de Vossa Excelência. Só faltou o álcool aqui para limpar o microfone depois, senhor presidente. Vamos providenciar em breve. Olha aí, a doutora Márcia Tasquete veio prevenida. Ela não é doutora médica, mas é doutora advogada. Doutora, isso aqui é uma doação para casa? Então vou deixar aqui para todo mundo usar, tá bom? Uma doação, presidente. Perfeito. Devidamente higienizado o microfone, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu questionamento na reunião passada, referente aí à possível contratação de uma empresa para assessorar a comissão, principalmente na questão do relatório final. Foi essa meu encaminhamento na reunião da semana passada, na terça-feira passada. E eu volto a reafirmar, senhor presidente, que nós temos um relator escolhido pela comissão, pela maioria da comissão,
O relator tem plena capacidade de elaborar esse relatório final. Não há necessidade de despender de dinheiro público para a contratação dessa empresa de auditoria. Este foi meu questionamento. Temos também a assessoria técnica da Câmara, que assessora as comissões, que assessora a nossa comissão, juntamente com nós vereadores, podemos aí, nesse relatório aí, todos os vereadores poderão opinar. O relatório final vai à votação no plenário da comissão. Poderá outros vereadores apresentarem relatórios em separados. Então, a minha discussão, não quero ficar polemizando nessa reunião toda, porque posteriormente nós temos que ouvir aí o diretor financeiro, né, da Praguaru, posteriormente. Então, a minha proposta é que não há necessidade de contratação de empresas para assessorar na elaboração do relatório final. Era isso. Então, vamos retomar esse debate a partir deste ponto. Eu já tinha colocado que a opinião desta presidência é que nós acertamos, que essa comissão acertou no momento de acolher a indicação de uma especializada, de uma empresa, de um instituto que tivesse condições de subsidiar a produção do relatório. Não acho, longe de mim, dizer que o relator não teria condições de fazê-lo, mas eu acho que, como foi dito inicialmente pelo vereador Lauri, esses subsídios seriam importantes para que a gente tivesse a elaboração do relatório, ou seja, todos os estudos são dados extremamente complexos que nós temos recebidos. Eu particularmente tenho, em alguns casos, pedido ajuda de técnicos, de profissionais desta casa e fora desta casa para poder entender as informações que nos chegam. Então eu gostaria aqui de continuar dizendo, eu acho que é extremamente importante que essa casa tenha um relatório elaborado com a ajuda de uma empresa técnica. Não vou entrar aqui nos pormenores sobre a questão de valores. Se nós fôssemos lutar para a economia do dinheiro público, e devemos sempre lutar, mas ela não pode comprometer o resultado final do serviço público ou do objeto desta comissão. E, mais uma vez, a Prefeitura de Guarulhos contratou, sem licitação, uma auditoria por quase 2 milhões de reais. 1.800.000 reais foram contratados. Essa mesma consultoria, ela tem um outro objeto que, se somar os dois, nós teremos aí um gasto de quase 3 milhões de reais. Então, eu gostaria de deixar claro e registrado o entendimento dessa comissão, mas vou abrir a palavra aqui para os vereadores que queiram se manifestar. Vereador Maurício Brinquinho. Depois o vereador Lauri Rocha. Vereador Maurício Brinquinho, para que registre aqui, eu peço que utilize aqui o microfone da tribuna à esquerda. Aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara e demais canais das redes sociais, nós temos um e-mail da Comissão Especial de Estudos, que é CEE, Comissão Especial de Estudos, @guarulhos.sp de São Paulo.leg de legislativo.br. cee.proguaru@guarulhos.sp.leg.br. Por esse e-mail vocês podem também fazer perguntas que acharem necessárias durante aqui a nossa reunião. Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho. Presidente, desculpa, estou com a garganta um pouco machucada. Presidente, eu acho que é justo toda a ideia de qualquer vereador ou vereadora, né, para poder falar aqui. Mas eu entendo de uma outra forma. Primeiro, o vereador André Alves tem toda a possibilidade e toda a excelência para fazer o relatório, com certeza. Porque senão ele não teria sido indicado como relator, obviamente, né? Então, não existe nenhuma dúvida na questão do vereador André Alves elaborar o relatório. Eu acho que nós estamos hoje, né, nessa comissão de estudo,
discutindo a vida de mais de 4.700 famílias. Não é apenas uma comissão de estudos, presidente, porque a gente quer conhecer alguma questão pequena numa cidade, ou que a gente quer imaginar como foi uma construção na cidade, alguma coisa disso. Não, nós estamos discutindo 4.700 famílias, né? Tudo quanto puder colaborar, para a gente poder entender, né, qual que é a necessidade da extinção ou não da Proguaru, se ainda há salvação para Proguaru, ela vem de bom grado. Tenho certeza que essa casa, como o próprio presidente tem feito questão de falar em todas as sessões, tem feito inúmeras economias, inúmeras, né? E que essa não é uma questão de economia, essa é uma questão da gente ter uma outra visão também, né? Acho que quanto mais estudos tivermos sobre essa questão da Proguaru, é melhor. Para que a gente também não fique, mesmo ainda, por todos os vereadores, aqueles que votaram favoravelmente pela extinção ou não, para que não restem dúvidas para esses vereadores também, presidente. Para que eles fiquem também, se tiver que realmente extinguir, para que eles fiquem também, eles tenham toda a sua tranquilidade, toda a sua certeza. E mais, presidente, já foi aprovado na comissão. Então eu não vejo motivos para trazer de volta uma discussão que já foi aprovada. Porque senão a gente não vai andar para lado nenhum, presidente. Não adianta toda hora a gente chamar alguém, daqui a pouco a gente chama alguém, conversa, que nem hoje. Já temos aqui já, me perdoa, esqueci o nome do... Oi? O senhor Ricardo Bortoluto está aqui, chegou aqui às 2h da tarde, a gente vai começar a conversar com ele às 15 horas, né? Então está aqui com toda a disposição para a gente entender o que está acontecendo hoje na Proguaru e a gente tem que ficar rediscutindo questões que já foram aprovadas, presidente. Então nós vamos começar também, se isso pega, né? Se isso acontece, se isso começa a virar rotina, nós vamos fazer isso nas sessões da Câmara também. Nós vamos fazer isso em todas as outras comissões. Como é que vai ficar? Tudo que já foi aprovado ou não aprovado, nós vamos voltar e vamos rediscutir. Então, o que foi discutido já, o que foi falado já com todos presentes, e ainda foi uma proposta do vereador Lauri, e aprovo, viu, vereador? Eu acho que é isso mesmo. Quanto mais estudos a gente tiver, da forma que o senhor falou, viu? Não precisa nem mudar. Já para não ter problema, não precisa nem mudar, né? Não precisa nem mudar, não tem problema. O que a gente precisa é ter vários estudos para complementar, né, ou tirar as nossas dúvidas. Porque, de qualquer forma, não vão chegar aqui nem A ou B, porque também não vai chegar aqui, ou então estou entendendo errado, presidente. A FIP vai chegar aqui com um relatório e vai apresentar para o vereador André Alves e ele vai apresentar o relatório da FIP, é isso? Não, né? Não, então, porque o que eu estou entendendo, desculpa, vereador Geraldo, é que o senhor tem mais experiência do que eu, e aí tá dando essa interesse. Eu tive essa impressão. O senhor já me esclareceu que não? Não, né? Ah, então tá bom. Se os dois me esclareceram, quer dizer que nenhum relatório será o relatório oficial do relator, é isso, não é? Então é só para contribuição. Então eu gostaria que fosse até debatido, mas que a gente não tenha que voltar a ficar votando o que a gente já foi votado ou decidindo novamente o que já foi decidido, presidente. Porque a gente aqui, os dias que nós passamos aqui, são dias que a gente tem atividades, são horas que a gente está trabalhando para o povo de Guarulhos e a gente não pode ficar voltando atrás no que já foi decidido. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, vereadora Sandra Gileno. Só para justificar, presidente, que desde as 14 horas eu estava tentando entrar, não estava conseguindo, não estava liberando, tá? Tá. Para justificar o meu atraso. Justificado. Vossa Excelência também ligou aqui no meu telefone, mas aqui o sinal é muito ruim, por isso que eu pedi para o Glauco aqui da assessoria. Eu liguei para o presidente, liguei para a vereadora Carol Ribeiro, para o Geraldo, fui ligando
para todos. Eu não estava conseguindo, tá? Para justificar o meu atraso, foi por causa disso. Vossa Excelência ligou para o Geraldo, ele não atendeu. É. Depois eu vou passar o telefone que ele atende para Vossa Excelência. Ó, graças ao Glauco que eu consegui entrar. Tá bom, presidente? Obrigado, Sandra. Obrigado, vereadora. Desculpe aí. Na verdade, nós estávamos aqui, deve ter sido algum problema de conexão. A gente começou a liberar a partir das 14 mesmo. Com a palavra, vereador Lauri Rocha. Bom, boa tarde a todos, a todas, nobres pares, presidente e a quem nos assiste aqui pela TV Câmara. Bom, senhor presidente, com relação à polêmica causada e aqui com relação a esse relatório, na qual partiu de mim a ideia, eu acato parcialmente, concordo com o vereador Brinquinho, com Vossa Excelência, e também com o vereador, em partes, com o vereador Geraldo Celestino. Mesmo porque nós temos notado, a princípio, lógico, como se trata de uma comissão muito importante, logo de cara a gente ficou preocupado e nós não queremos aqui, em hipótese alguma, tomar uma decisão errada e prejudicar 4.700 famílias. Mas, com o passar do tempo, nós fomos verificando que os depoimentos, inclusive pelo próprio representante dos funcionários, na semana passada pela parte jurídica da Proguaru, e hoje teremos também a parte financeira, nós temos notado que a situação e o que nós temos verificado tem ficado mais ou menos claro para os vereadores, e acredito que a partir da data de hoje, logo após essa 1 hora desse primeiro bloco, com a presença aqui do diretor financeiro da Proguaru, as coisas devem ficar mais claras ainda. Claro, eu, a princípio, fiquei muito preocupado em tomar, por minha parte, uma decisão errônea, mas é óbvio que, em respeito ao nosso relator, porque, na verdade, o nosso relator deverá, concordando, inclusive, com a palavra de vocês, que se ele for escolhido, ele tem total capacidade para apresentar um relatório que, acredito eu, seja o mais justo e o mais correto possível, com aqui o apoio e também com as conclusões dos nobres vereadores, que nós somos em 11. E eu notei também que começou muito aqui, independente, não muito só relacionado à parte financeira, eu fiquei muito preocupado nessas últimas semanas, também um pouco com a parte política. Por quê? O relatório da FIP tem uma tendência. O relatório que nós vamos pedir já vai ter, até na última sessão ficou esse debate, que nós deveríamos pedir um relatório no sentido de verificar a continuação da Proguaru. E como eu disse inicialmente no meu pedido de relatório, era uma análise simplesmente exata da situação atual da Proguaru, nem para o fechamento da prefeitura, da Proguaru perante a prefeitura, e nem para continuidade. Nós não estamos aqui para já uma saída, eu pelo menos analiso aqui, nós estamos aqui para fazermos um estudo da real situação. E lógico, se nós pedirmos um relatório hoje, em que alguém vem aqui com ideias para frente, para tentar fazer a Proguaru, mande metade, mande 1/3, mande 2/3, eu não sei onde nós iríamos parar, porque nós não podemos simplesmente demitir funcionários na Proguaru que foram concursados, não dá para demitir uma parte ou outra não, então nós não temos isso. Então, para evitar que nós tomássemos um posicionamento, como acabou de falar aqui, o nosso relator não vai pegar o relatório da FIP simplesmente pôr no braço, está aqui, está pronto. Também não iria pegar um relatório que eu próprio sugeri e falar, manda aqui 2/3 embora, tal. Então, seguindo essa linha, e até em respeito ao vereador André Alves, uma pessoa capacitada nessa casa, eu venho aqui perante Vossa Senhoria, não é que você, talvez agora, desconsidere o meu pedido do relatório, no seguinte sentido, que os vereadores, primeiro, analisássemos realmente a Proguaru, analisássemos mesmo, e caso, após a última reunião, ou antes de dar o nosso veredito final, e seguindo até o nosso relator André Alves, aí sim, caso venha ficar uma dúvida
ainda perante os vereadores, alguma coisa nesse sentido, aí novamente nós poderíamos voltar no tema. Mesmo porque eu acho que as reuniões que nós temos feitas e com o passar do tempo, nós temos visto que tem ficado bem elucidado aqui, pelo menos para mim tem ficado, e hoje com a presença também da parte financeira da Proguaru, acredito que o relator teria condições de fazer o seu relatório final aqui. E até em consideração à pessoa dele, já peço até desculpa ter pedido esse relatório já tão antecipadamente, ou essa auditoria, porque eu acho que caberia até a pessoa dele, no final de tudo, caso paire alguma dúvida, até que o pedido parta dele e não desse vereador, como foi feito. Então, senhor presidente, eu até peço que o senhor desconsidere a minha fala na primeira sessão, porque eu acho até que quem deve ser feito isso é o vereador André Alves, caso no final paire alguma dúvida com relação ao relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lauri. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Como o vereador está aqui presencial, peço que use a tribuna. Liga o microfone, tá desligado. Senhor vereador, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente. Presidente, eu não sou da comissão, mas me atentei muito às palavras do vereador Lauri. Então, eu gostaria de saber, foi votado, presidente, os vereadores votaram para contratar uma nova empresa? Sim, na verdade o que nós tivemos é um procedimento usual nessa casa, onde os contrários se manifestam e os favoráveis permanecem em silêncio. O que nós fizemos na comissão foi isso. Colocamos em discussão, foi feita a discussão, e eu perguntei se existia algum contrário, alguma objeção. Como não teve ninguém que se inscreveu, o silêncio conta como voto favorável. E nenhuma manifestação contrária. Tá, presidente, mas já existe uma empresa contratada pela prefeitura? Sim. Seria necessário agora, sabendo que a gente está no meio da pandemia, reconhecemos realmente que os trabalhadores, ficamos preocupados realmente com os trabalhadores da Proguaru, mas acredito que se a gente contratar mais outra empresa, não é um dinheiro sendo jogado ao ralo? Pois, presidente, a gente sabemos que vai partir do relatório do nosso... A gente já tem uma pessoa, a gente já tem toda a estrutura. Eu não vejo necessário isso, presidente. Posso estar enganado, mas eu acho que é um dinheiro muito desperdiçado neste momento. Obrigado, vereador Geleia. Consulto aqui outros vereadores que queiram se manifestar, porque eu vou... Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Jaime Júnior. Tem a palavra, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Barulhos, vereadoras, vereadores presentes. Presidente, eu faço das minhas palavras as palavras do vereador Geraldo. Como o senhor mesmo disse, presidente, foi contratado um estudo, de R$2 milhões, um estudo da FIP. Sabemos que é uma organização de renome, de reputação nacional, para auxiliar, repito, para auxiliar os estudos dessa comissão, os parlamentares, nós no caso, e dos técnicos. Com todo respeito ao vereador Brinquinho, muito mais experiente do que eu discordo, porque proposta não é sinônimo de aprovação. Então, presidente, talvez por inexperiência, repito, eu pergunto aqui aos vereadores mais experientes da casa, que estão na comissão, se em algum momento eles foram consultados para a contratação desse novo estudo, Então, eu acredito, minha sincera opinião, que o estudo da FIP ainda nem foi concluído. Eu não vejo motivo para a gente estar discutindo a contratação de outro. Afinal, quem paga um outro estudo é a população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jaime Júnior. Com a palavra, a vereadora Márcia Tasquete, que está presencial aqui, vai utilizar a tribuna. Boa tarde, presidente.
Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e a todos os funcionários aqui da casa. Bom, eu ouvi atentamente quando falávamos aqui de contratação de uma nova empresa. Nós não podemos deixar de falar, senhor presidente, que a contratação de uma nova empresa não é simplesmente porque não se quer ouvir ou ver o que a FIP tem para dizer. Eu entendo, como advogada que sou, que nós não podemos deixar sem um contraditório. Nós temos que entender, e eu quero deixar bem claro isso para a população, que quando se tem uma gestão pedindo a extinção e nós temos, do outro lado, pessoas, uma parte da população que não quer a extinção, então nós já temos aí um contraditório. Então, não seria justo nós deixarmos que somente uma empresa, que a gestão que quer a extinção, fazer a contratação sem ter um contraponto. Então, a nível de democracia, para que nós tenhamos realmente um processo liso, um processo claro de extinção, se é que ele vai vir, que tenhamos sim um contraponto, que essa nova empresa ou essa outra empresa que será contratada, que ela venha, ainda que seja como assistente técnica de quem não aceita a extinção. Eu sou totalmente a favor dessa empresa, e isso não é simplesmente gastar dinheiro. Dinheiro já foi gasto com a FIP, né? Eu acredito que nós consigamos aí contratar uma empresa com valor bem menor do que foi contratado a FIP. E assim nós teremos um processo democrático, um processo justo, onde todas as partes vão poder colocar. Não pode ser 2 pesos e uma medida, né? Temos que ter a coisa de forma bem clara, bem transparente. É isso, gente. É isso, presidente. Boa tarde e obrigado pela palavra. Obrigado, doutora. Estamos aqui, para quem... Acho que todos estavam, não mudou nada, né? Todos os vereadores estavam, então não precisa voltar. Vereador Geraldo já utilizou a palavra, já colocou, já tivemos as manifestações aqui do vereador Jaime, vereador Geleia, vereador Geraldo, vereador Lauri, vereador Brinquinho, vereadora Márcia Tasquete. Se ninguém for mais pedir a palavra, eu gostaria de me inscrever para falar sobre esse tema. Vou sugerir. Após essas falas livres, a gente sugere. Após essas falas de argumentação, eu vou solicitar que cada vereador, como foi cobrado, emita a sua opinião sobre o assunto que nós estamos debatendo. Eu pedi a palavra para falar neste momento, porque, primeiro, nós não estamos tratando de algo menos importante. Nós estamos tratando de uma decisão que vai marcar a história da cidade de Guarulhos. Fechar uma empresa de 40 anos, de mais de 40 anos, perder um patrimônio da cidade de Guarulhos num momento de extrema dificuldade, devido às questões da pandemia e devido à crise econômica que nós vivemos. Então, queria chamar a atenção dos vereadores sobre o que e a importância do que estamos discutindo. Nós estamos discutindo os rumos dessa empresa com o seu fechamento, ou seja, a não existência mais dela, ou a continuidade. Estamos discutindo 4.700 trabalhadores e trabalhadoras que dependem deste emprego. A nossa decisão aqui na comissão não poderá ser uma decisão superficial. A nossa decisão aqui não poderá ser uma decisão pouco embasada. Nós temos que ter muito embasamento. Já participei aqui de outras comissões de estudo, que chega a determinado momento da comissão, as pessoas acabam perdendo um pouco do foco e da ênfase. Esta comissão nós estamos fazendo de acordo como manda o regimento e de acordo como manda o bom senso de termos a melhor saída possível para essa situação criada através da lei aprovada no ano passado. Ou seja, trazendo aqui os técnicos da empresa, os dirigentes da empresa, convidando os trabalhadores, ouvindo todos aqueles que têm informações importantes. Além disso, a expedição de diversos ofícios trazendo documentos, uma série de documentos que têm chegado além dos balancetes mensais que a casa já tem.
Então, tem gente que fala que nós devemos estudar os 10 últimos anos. Como já tivemos vereadores aqui, olha, eu quero que estude, eu quero saber como é que nós vamos, na figura isolada do relator, estudar esses 10 anos de balancetes. Nós estamos falando aí de 120. Estudo a estudo, termo a termo, e, obviamente, com algum tipo de assessoria. A casa detém assessoria? Detém. Mas essas pessoas que nos acompanham na comissão, elas acompanham outros trabalhos da casa. Eles não estão direcionados apenas para fazer isso. E a nossa comissão tem que apresentar um resultado no prazo estabelecido. Então, o que eu gostaria de apelar, primeiro, que nós continuássemos com a perspectiva de termos a ajuda externa, sim. Quem toma a decisão final é os vereadores, serão os vereadores. Mas o embasamento, melhores elementos para decidir, não tem nenhum problema de trazer a essa casa. E dizer mais, eu acho um absurdo, um total absurdo, nós colocarmos a possibilidade de usarmos a contratação da FIP. O objeto da contratação da FIP é para se colocar em prática a lei aprovada. E o que a lei aprovada na prática representa? A extinção, o fechamento da empresa. Então nós não podemos aqui achar que vamos ter aqui uma decisão de pouca importância, como falei no começo. A FIP foi contratada para cumprir uma tarefa. E essa tarefa da FIP está escrito no objeto da contratação, para dar cabo à lei aprovada em dezembro, que trata-se do encerramento das atividades da empresa. É para isso que a FIP foi contratada. Então, não há de se falar aqui o relatório da FIP ser utilizado. Ele pode até fazer parte dos estudos que serão feitos, mas ele não representa o que essa comissão foi pedida lá atrás. Hoje, quando a gente fala, não, vamos colocar o relatório que o governo está fazendo, como já disse várias vezes, o governo tem um claro objetivo, que é fechar a empresa. É colocar 4.700 pessoas na rua. Esse é o objetivo do governo. E nós estamos aqui na comissão tentando encontrar uma saída, que esses empregos permaneçam, que a empresa não feche. O relatório da FIP é um relatório que vai vir, como eu já disse. Quem está contratando o relatório é a prefeitura. E quem contrata a banda escolhe a música. Em alguns casos, escolhe a música e a coreografia. Quem está pagando este relatório é a prefeitura, que já tem uma visão fechada sobre a empresa, sobre a Proguaru. Nós somos um poder independente. A Câmara Municipal tem condição de ter um relatório à parte, e terá, independente de contratação ou não. Com a contratação a gente ganha embasamento. Tem gente que fala, não, vamos usar o da FIP. Eu pergunto para vocês, aqueles que atuam na área trabalhista do direito, mesmo com toda a reforma trabalhista, com tudo que aconteceu, a lei permite que o empregador e o empregado tenham o mesmo advogado? A lei não permite. Você é trabalhador, foi demitido de uma empresa. Aí mesmo quando você faz um acordo que precisa passar pelo crivo do juízo, do judiciário, você pode chegar lá e dizer, não, o advogado é o mesmo, o advogado da empresa e o advogado do trabalhador é o mesmo. Não pode. Mesmo esse absurdo que foi a reforma trabalhista, isso não conseguiu tirar. Por que isso? Porque, na verdade, são interesses diferentes. Seria a mesma coisa desta casa contratar um advogado para defender os interesses da Câmara e defender os interesses da Prefeitura. No caso da Proguaru, são interesses, sim, antagônicos. São interesses antagônicos. Por isso não podemos ter o mesmo advogado. Por isso não podemos ter a mesma base no relatório. E digo aqui, eu particularmente tenho lado, e assumi o lado de defesa da empresa, de defesa da Proguaru, de manutenção dos empregos. Nem que isso tenha que a gente virar à noite para poder trazer elementos e fazer um relatório. Não estou aqui colocando a falta de capacidade do vereador André. Não é isso. O André é tão capacitado como qualquer um de nós. Os 34 vereadores e vereadoras dessa casa. Porém, o vereador terá que parar todas as suas atividades como relator, para começar a estudar, para começar a ir atrás. Será que ele vai conseguir deslocar toda a assessoria? Eu tenho minhas dúvidas. Seria bom que ele tivesse esse suporte. E por isso que eu estou dizendo aqui, o que nós fizemos lá atrás nessa comissão foi o ato de dizer para os trabalhadores da Proguaru, aguardem da gente o melhor relatório, aguardem da gente o melhor estudo, aguardem da gente o melhor procedimento em relação ao julgamento da vida de vocês.
A emissão de opinião que mexe na vida diretamente de vocês. Por isso que eu sou a favor, sim, da contratação. Olha, mas vai gastar muito. Não vamos, gente, falar de gastos aqui. Semana passada aqui nós tivemos um convidado que eu perguntei a ele se ele sabia dos números de cargos comissionados na ProGuarulhos. São 20 milhões de reais por ano. 20 milhões de reais por ano que gasta com cargo comissionado a empresa. E nós estamos falando aqui de economia, então vamos começar a economizar, vamos começar a fazer um enxugamento imediato da ProGuarulhos. Então eu gostaria de deixar muito claro e muito evidente, a minha proposta aqui é uma proposta que o relator, vereador André Alves, tenha sim este suporte externo, contratado pela casa, pago pela Casa Legislativa e com independência para poder escrever lá o que quiser, baseado em dados, baseado nos estudos que serão feitos. Esta é a minha opinião. Vereador Lauri está pedindo a palavra, eu darei preferência àqueles com total concordância do vereador Lauri, aqueles que queiram falar, que não falaram ainda, a palavra está aberta. Se não houver manifestação, passarei para o vereador Lauri. Não havendo nenhum vereador e nenhuma vereadora inscrita, pedido para falar, tem a palavra, vereador Lauri. Senhor presidente, eu volto, como nós estamos ainda na parte de discussão, eu volto aqui novamente, até baseado nas palavras que o senhor acabou de colocar. Por isso mesmo que eu acabei pedindo agora a não contratação imediata de outra empresa de auditoria. Por quê? Até conforme dito agora, essa casa, composta aqui de 11 vereadores dessa comissão, vai ter que tomar uma decisão. E segundo agora palavras colocadas, não podemos levar então em consideração o que a FIP fez para poder tomarmos para se basear nossa decisão final do nosso relator. Então, se nós pregamos, no caso aqui o senhor prega agora, para não considerar o relatório da FIP, não podemos pegar uma outra empresa para fazer uma auditoria e depois considerar só a dela. Então é isso que eu acho. Por isso que eu falei que nós não deveríamos, nesse momento, contratarmos outra, porque senão vão ficar 2 relatórios, um, segundo aqui a opinião de alguns, para que feche, aí nós pegamos um outro relatório para que continue, os vereadores vão ficar na mesma. Então, vindo aqui as pessoas da ProGuarulhos, como também já veio o representante dos funcionários da ProGuarulhos, e vão passando os dados, eu acho que esta comissão, e através do nosso relator, nós temos condições de fazer uma análise. Claro, pairou dúvida no final, aí sim, porque senão nós vamos acabar não levando em consideração, como já dito aqui, o da FIP, e vamos contratar outra, gastar mais não sei quanto, e também não poder levar em consideração. Porque senão nós vamos falar que aí sim vai ter só um peso do lado de cá e o da FIP não valeu nada. Então, para evitar esse embate político que está acontecendo, daqui a pouco nós vamos contratar uma terceira para ter a nega. Nós vamos contratar uma, mais uma e depois a outra para tirar a nega, porque isso aí daqui a pouco tem um monte de relatório aqui. Eu acho que os vereadores aqui têm capacidade. Agora, quando eu coloquei inicialmente, foi exatamente porque eu queria ver uma situação. Mas pelos números e pelo que o senhor está falando, não podemos levar em consideração uma e nem outra. Se for assim, nós temos que fazer a nossa análise. Vou dar um exemplo novamente. Pessoal da ProGuarulhos que está assistindo, aqui não tem, como muitos pregam aí, vamos achar uma saída, reduzir o quadro para metade, para 1/3. Pessoal, isso não dá. Não dá para escolher quem vai ser demitido e quem não vai. Isso é impossível. Outra coisa, se falam tantos incomissionados, o senhor próprio acabou de falar, o senhor me desculpe, mas aqui todo mundo sabe que os comissionados pesam 5%. Eu não acredito que 5% quebrou uma empresa. 5% da folha de pagamento da ProGuarulhos é o que representa os comissionados. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos analisar. É isso que eu prego sempre. Não vou... Comissionado também é trabalhador. Põe isso na cabeça de vocês. Nós não estamos aqui a favor de um trabalhador e de outro não. Nós estamos a favor de todos. E comissionado representa 5% da folha salarial. Não mais que isso.
Então, não vamos aqui também, daqui a pouco a Proguaru fechou porque ela tem 5%. E os outros 95%? Não é isso que aconteceu com a empresa, ou não é isso que nós temos que analisar aqui. Temos que analisar a empresa como um todo. Se realmente, e qual, eu repito sempre, qual foi a nossa preocupação? Nossa preocupação inicial era que, de repente, a Proguaru entrasse numa situação em que não conseguiria pagar nem as verbas rescisórias, aí sim, de todos os funcionários que ela tem. Foi por isso que foi feito. E, posteriormente a isso, tem uma comissão aqui que vai analisar os números da Proguaru. E não adianta também, não. Nós podemos contratar 10 auditorias aqui. Vai tomar uma decisão, são os vereadores que estão aqui. Então, eu, em respeito, não vamos levar a consideração da FIP, então não adianta ele pegar a outra que não podemos levar em consideração a opinião da outra. Senão nós vamos ter que contratar uma terceira para falar sobre as outras duas primeiras. Então, quando eu vim aqui e retirei, por quê? Eu sugiro, então, que os vereadores façam as análises, cheguem no final. O nosso relator, André Alves, caso ele tenha alguma dúvida, e eu achei até que eu fazendo o pedido, foi até uma falta de respeito com a pessoa dele. Quem tem que pedir alguma coisa seria ele, o relator, caso paire alguma dúvida para ele. Porque, de repente, ele falou, não tenho dúvidas. Tudo que foi posto e colocado, dá para se fazer um relatório. Então, foi por isso que eu fiz a retirada. Porque também não adianta permanecer com 2, sendo que nós não podemos, teoricamente, o que tem falado aqui, acreditar em nenhuma e nem outra. Cada vereador que tem que tomar a sua decisão. Obrigado, presidente. Um minuto só. Vereador Maurício Brinquinho pediu a palavra após vereador Geleia, depois vereadora Márcia. Aqui no painel ninguém pediu, acho que são estes. Vereador Brinquinho com a palavra. Presidente, bom, tá sendo tudo gravado, tudo direitinho aí, né? Que eu não vi, vereador Lauri, o presidente de maneira nenhuma falar que não era para considerar o estudo da FIP. Acho que o vereador se confundiu. Aí é para considerar os dois. Para ter uma análise. O que estava dizendo é o seguinte, está claro. No final do ano, os vereadores, vocês não sabem o que votaram? Me desculpa fazer essa pergunta, porque está parecendo que eu estou numa comissão de estudos que não sabe o que está estudando. Porque votou a extinção da Proguaru. Se não querem falar isso publicamente, me desculpa, mas eu tenho que falar. Foi votado a extinção da Proguaru. Alguns vereadores votaram contra e outros vereadores ainda não estavam legislando. São de nova legislatura. Mas votaram a extinção da Proguaru. Não precisaram de estudo nenhum. Não precisaram saber qual que era o problema da Proguaru, né? Para saber, foram lá e votaram a extinção da Proguaru. E aí pediram, depois, para ficar um pouco mais leve, para fazer um estudo para a extinção da Proguaru. Então, o que está sendo pedido aqui, e novamente, presidente, o senhor me desculpa, o senhor vai abrir porque o senhor é democrático, eu sou contrário a isso. O que já foi votado e pronto. Me perdoa, se eu sou presidente, eu não faria isso, mas é o senhor que está fazendo. É Vossa Excelência que conduz. Porque não é possível uma coisa que já foi acertada, já foi votada, já foi... E ter que rediscutir toda hora. E depois nós vamos ter que discutir, quando for feito o relatório, nós vamos ter que votar esse relatório quantas vezes? Quantas vezes a gente quiser. Vai ser feito assim, isso está dentro das normas da comissão? É dessa forma que será? Porque como é que faz isso? Então, a ideia é que a gente tenha todos os lados. Para que todos vejam, não é a comissão de estudos que vai impedir a extinção ou não da Proguaru.
A comissão de estudos está para clarear uma coisa que o governo já deveria ter feito. Inclusive, não é a comissão, não é a questão, mesmo que seja financeira. Porque para mim está bem claro que na última reunião que nós tivemos, está bem claro que nem as questões jurídicas foram cumpridas. Vai ter que responder isso juridicamente. Porque não cumpriram o estatuto da Proguaru para uma extinção da Proguaru. Isso foi claro aqui com o doutor Luciano Pinto. Ele não conseguiu responder, ele respondeu, na verdade, questões como a Assembleia Geral da Proguaru para extinção não foi feita, foi feita uma reunião, isso não existe, tem que ser cumprido o estatuto. E ainda vamos buscar as datas, porque não foi passado as datas, e eu tenho a impressão que a extinção da Proguaru, presidente, ela veio primeiro para a Câmara antes de fazer a reunião, não, as assembleias. Não vi nada sobre também as questões do Conselho Fiscal. Então há problemas. E aí também, se tá, olha, a gente não pode demitir metade, é ruim, a gente acertar, demitir alguns ou não, pensar numa recuperação da Proguaru é ruim, não, é melhor demitir todo mundo mesmo? Ué, não estou entendendo essa forma de ideologia. Não estou entendendo. Mesmo porque também tem um outro agravante, que até o presidente citou, e eu acho muito importante isso, porque foi apresentado um relatório para o crescimento, não, como é que fala? Para reestruturação da Proguaru. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete. Para reestruturação e que não aceitaram. Que foi muito bem falado aqui, que pode não ter sido aceitado, mas tem que estar lá oficialmente, porque foi apresentado. E por que claro aqui, por que isso não apareceu? Então, assim, o que dá a impressão, presidente, agora nesse momento, desculpe, vereadoras e vereadores, gostaria muito da atenção de vocês, principalmente quem não teve nem, nesse momento, nem votou, nem esteve nesse momento na votação, e que eu acho que precisa de mais e mais esclarecimentos, né? Porque parece que nós, na comissão, que estamos tendo obrigação de ter a definição de fazer o que o governo quer fazer. Nós é que temos que dar aqui a extinção da Proguaru. Estão dando uma tarefa, a impressão que dá aqui é que estão dando tarefas já para alguém, né? Para que esteja, então não pode apresentar outro tipo de estudo, não podemos analisar certas coisas. Por quê? Para, gente, pelo amor de Deus. Se tem tanto problema, Proguaru, se tem tanta certeza, em 2 reuniões, 3 reuniões que nós fizemos, uma conversa com o jurídico, todo mundo já tem a certeza absoluta que pode ser extinta a Proguaru? Ué, não, pelo que eu estou escutando aqui. Pelo que eu estou escutando aqui, as falas que estão dizendo aqui, é essa impressão que eu tenho, presidente. E eu não tenho essa impressão. Eu tenho uma impressão muito diferente. Por isso que eu quero ver os dois lados. Como bem disse a vereadora Márcia Tasquete, né? Tem que ter o contraditório. Porque eu acredito na recuperação da Proguaru. E aqui também, como o presidente falou, eu tenho lado. E meu lado é o lado dos trabalhadores, é o lado da empresa, na verdade. É uma empresa, é um patrimônio da cidade. Mais de 40 anos. E exerceu funções aqui fundamentais nessa cidade. Inclusive em enchentes. E inclusive em favores, na hora que estavam lá pro vereador, olha, vai ali, resolve aquele probleminha para mim aqui, fecha aquele buraco ali, limpa aquela praça ali. Então nós não estamos extinguindo a Proguaru. Nós estamos analisando. Então não tem mal nenhum em olhar os dois
o equivalente a 2 relatórios de 2 empresas renomadas, né? Nem sabemos qual é ainda, porque ainda não teve a decisão aqui, mas de 2 empresas renomadas. Qual é o problema de ter mais de um relatório? O que está tentando se esconder diante disso? Obrigado, presidente. Desculpa me alongar. Obrigado, vereador Brinquinho. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Depois do vereador Geleia, se não tivermos mais encaminhamento, mais intervenções de vereadores, nós vamos para o encaminhamento. Presidente, é que eu vi as colocações do presidente, fiquei até surpreso com as palavras que o presidente usou. O presidente colocou assim: quem contrata, escolhe a música. O que o senhor quis dizer? Que quem contrata a empresa, que a empresa falar o relatório de acordo com o que o senhor quer? Então, quer dizer, a empresa que o senhor contratar vai fazer o relatório de acordo com o que o senhor quer? Não é de acordo com a real situação da empresa, da Proguaru? Se me permite uma parte, vereador Geleia, é assim, o relatório, quando você... Vou traduzir no português mais simples. Se você compra uma casa velha, usada, e você vai fazer um laudo dela, a pessoa vai dizer, olha, você quer fazer um laudo para construir ou para reformar? Para construir uma nova ou para reformar? Se você falar, não, na verdade, eu quero saber um laudo, é porque eu quero derrubar. Aí vai vir o laudo para derrubar. Quanto que vai gastar, quantos caminhões vão sair e tal. Agora, quando você conta, não, eu quero reformar. Aí a pessoa vai falar, não, então vou fazer um laudo que precisa para reformar. Estou dizendo com todas as letras, o objeto contratado pela prefeitura é um objeto para dar consequência à lei. O que é dar consequência à lei aprovada em dezembro? Extinguir a empresa. A lei fala do quê? Presidente, mas o relatório não chegou aqui, nem presidente. Mas ele é contratado para garantir a lei, vereador Geleia. Presidente, eu vou agora pegar os números da Mega Sena, que o senhor deve saber. Não, são coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. Se o senhor me entendeu o que eu estou falando, o senhor vai perceber que o relatório é contratado para justificar uma situação. Essa situação é o fechamento da empresa. Pegue aqui, olha, depois Vossa Excelência pode até levar, está aqui, ó, na minha mão. O objeto contratado diz claramente o comprometimento da continuidade da sociedade, frente ao disposto na lei municipal 7.879/2020. O que é isso? O que diz essa lei? Extinguir a empresa. É só ler. Ô, presidente, como o presidente acabou de dizer, se o presidente tem tanta certeza que esse relatório vai ser desse jeito, que nem o presidente acabou de falar com essas palavras, por que então a comissão existe? Pergunta. Se Vossa Excelência está me perguntando, eu vou responder. Com certeza. A comissão existe justamente para contrapor a ideia de fechar a empresa. Na minha opinião, essa comissão ela tem isenção para estudar, não daqueles que tomaram a decisão por fechar. A lei é de autoria do prefeito. O prefeito tem na cabeça dele, vou fechar a Proguaru. Ele está com essa ideia fixa desde que terminou o segundo turno. Até o dia da eleição do segundo turno, a ideia dele não era essa. Tem até vídeo. Depois ele tem uma ideia fixa. Esta comissão existe para dizer, prefeito, espera lá, os poderes são independentes. Nós, legislativo, existimos. Nós, vereadores, queremos a continuidade da Proguaru. Para isso que existe essa comissão. E nós estamos debatendo para encontrar uma saída. E a saída melhor não é esperar o relatório chegar, presidente? Eu quero um relatório. O senhor, então, por favor, me ajude para a gente fazer um relatório dessa casa. Presidente. Obrigado, vereador Geleia, pelas palavras. Aqui no painel não vejo nenhum vereador, nenhuma vereadora se inscrevendo. Vereador Geraldo Celestino tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, eu fiz um encaminhamento. Vossa Excelência pediu para os vereadores se manifestarem. Eu pergunto a Vossa Excelência, o senhor vai colocar em votação a minha proposta? Vou colocar. Bom, senhor presidente, só para encerrar a minha questão, deixar claro para os nobres pares vereadores, membros da comissão, que nós não estamos aqui discutindo a FIP, nós estamos discutindo
a contratação pela comissão de estudos de uma empresa para auxiliar no relatório final desta comissão. E eu bato na mesma tecla. A comissão tem plena capacidade de elaborar esse relatório, juntamente com a assessoria técnica da Câmara. Não há necessidade. Então, a minha proposta é bem clara, que não há necessidade de contratação de uma empresa. Quem contratou a FIP foi a Prefeitura, não foi o Legislativo. Podemos até, senhor presidente, na próxima reunião, aprovar uma proposta de visitarmos a Praguaru, conversarmos com técnicos da FIP. É um direito da comissão, temos poder para isso, podemos fazer isso, desde que aprovado aqui em plenário, mas não quero discutir FIP aqui hoje. Estou discutindo a necessidade ou não da comissão contratar uma empresa técnica ou uma fundação, seja o que for, para ajudar na elaboração do relatório final dessa comissão. O vereador André Alves tem capacidade, Vossa Excelência tem capacidade. Eu estou nessa casa já há 8 mandatos, temos vereadores valiosos, temos a vereadora Márcia Tasquete, que é advogada, temos vereadores que são advogados, temos uma assessoria técnica maravilhosa. Então, a minha proposta é que não há necessidade dessa contratação. Ponto. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu vou aqui proceder o encaminhamento. Vereador Geraldo Celestino coloca aqui uma situação. Primeiro, o que foi discutido lá, eu estou com a ata aqui, viu, vereador Maurício Branquinho? Está lá, para mim, a matéria vencida. Está aqui, está escrito. Se houver dúvida, se coloquem aqui, eu vou ler, posso ler o trecho, inclusive onde é consultado todos os vereadores. O único vereador que se manifestou foi o vereador Romildo, mas o vereador Romildo pediu para falar de outro assunto. Então eu não dei a palavra ao vereador Romildo e disse. Então encaminhamos uma solicitação já amanhã mesmo para a presidência para a contratação desse serviço, de acordo com o falado pelo vereador Lauri. Isso foi encaminhado. Para mim isso aqui é matéria vencida. Isso aqui já está resolvido. Agora tem uma outra situação colocada pelo vereador Geraldo Celestino, de que o vereador relator, vereador André Alves, fará o relatório com, vamos dizer assim, com os recursos humanos que se tem. É isso que o vereador está dizendo aqui, é o que eu estou entendendo. A minha posição não tem nada a ver sobre capacidade ou incapacidade, até porque eu não acredito na incapacidade de nenhum vereador e nenhuma vereadora. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, é da necessidade, que é diferente. É necessário ou não é necessário? Então o encaminhamento que eu vou fazer aqui, embora nós tenhamos já registrado, aqui colocado de forma muito clara, que foi encaminhado sim para a presidência dessa casa, foi feito o pedido, esse processo andou e fez o trâmite dele aqui para a contratação de uma empresa para que prestasse esse serviço. Mediante já 2 reuniões que nós estamos, vereador Geraldo Celestino, colocando o tempo inteiro, nós vamos travar a comissão, nós não vamos conseguir andar. E meu objetivo, vereador Branquinho, é que ela ande. Então eu vou colocar aqui e vou, não uma votação, vereador Geraldo, veja se concorda com a minha proposta. Eu não vou votar aqui sim ou não. O que eu vou pedir sobre esse tema, a manifestação dos vereadores, para que fique registrado. Então cada vereador quiser se manifestar, se manifeste. E diga o seguinte, olha, em relação a ter ou não uma especializada que ajude o relator, eu sou a favor de tal opinião. Se o vereador quiser usar 2 minutos para falar isso, ou quiser usar 1, vai ficar registradinho, tudo certo. Podemos proceder dessa forma? Que fica devidamente registrado na ata? Pode ser o vereador autor? Vou fazer a chamada. Perfeito, vereador Geraldo Celestino, que o autor está concordando aqui, e vejo que existe concordância dos demais vereadores. Podemos proceder? Dessa maneira? Sim, sim. Os vereadores têm o direito de utilizar a palavra, só relembrando, eu vou chamar primeiro os vereadores que são da comissão, mas abrirei a palavra para aqueles vereadores que estão acompanhando, porque têm interesse no tema. Então não falarão apenas os vereadores membros da comissão, perfeito? Para respeitar os colegas que estão nos acompanhando. Obviamente que o voto só conta o dos 11, mas registre-se a opinião, senão cria aqui um desprestígio em relação àqueles vereadores que mesmo, não sendo da comissão, estão nos acompanhando. Perfeito?
Eu vou começar aqui, eu não tenho uma ordem alfabética, então eu vou começar entre os membros da parte de cima. Com a palavra, vereador, sobre esse tema, tem a palavra vereador Danilo Gomes. Vereador Danilo Gomes. Vou passar para o próximo vereador, depois a gente retorna nele. Vereador Jaime Júnior. Presidente, não vejo a necessidade de contratação de outro estudo. Concluiu, vereador? Correto. Obrigado. Vereadora Sandra Gileno. Vou pular, depois eu volto. Vereador Geraldo Celestino. Considera-se a manifestação já feita aqui como contrária à contratação do estudo. Perfeito, vereador? Vereador Geraldo, que está presencial aqui, está concordando. Vereador Maurício Brinquinho. Manifestação do vereador Maurício Brinquinho já foi feita pela contratação. Vereadora Carol Ribeiro. Sou contra, senhor presidente. Vereadora Carol Ribeiro se manifesta contrariamente à contratação. Vereador Lauri Rocha. Se quiser falar, fique à vontade. Senhor presidente, como a da FIP não obrigatoriamente aqui será levada em consideração, acho que uma outra agora, nesse momento, também não poderíamos ficar com um peso e duas medidas, como falar, 2 medidas e um peso. Então, neste momento, eu sou não favorável à contratação de uma nova, somente no final, na hora da análise. Então, atualmente, sou contra. Obrigado, vereador Lauri Rocha, se posicionou aqui. Vereador Romildo Santos. Vereador Romildo Santos. Vereador Jorginho Mota. Vereador Jorginho Mota, ausente. Vereador André Alves. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, tá? Eu não sou a favor da contratação. Eu acho que temos uma empresa que já foi contratada, que é a empresa FIP, uma empresa de grande nome aqui no nosso Brasil. Enfim, e é isso aí. Obrigado, vereador André Alves. Vereador Edmilson Souza, como já me posicionei anteriormente, acho necessário que a gente tenha um apoio externo de uma entidade independente, de acordo com a proposta feita lá atrás pelo vereador Lauri Rocha. Concordo que o relator tem todas as condições de realizar uma parte desse trabalho. Todo esse estudo técnico, nós devemos confiar a uma empresa, até porque a prefeitura, para fazer valer a sua intenção, o Executivo Municipal contratou a FIP. Então, esta Câmara Municipal, esta comissão, deveria contratar uma instituição à altura para que não apresentemos aqui um relatório com 2 situações. Ou um relatório superficial, que não nos dê embasamento para votar e emitir opinião, ou um relatório vindo apenas com as contribuições, mesmo que informais, do relatório contratado pela FIP, uma vez que esse relatório é contratado com o objetivo de fechar a empresa e não de estudar a possibilidade de continuidade dela. Por isso, quero deixar registrado o meu voto aqui, pela independência dessa casa, pela independência do Legislativo, que a gente não continue seguindo de joelhos para o Poder Executivo Municipal. Que essa casa se coloque de pé e de cabeça erguida, tendo os seus instrumentos e as suas decisões, inclusive nesse momento que nós precisamos de uma contratação. Recurso tem, o presidente dessa casa deixou claro que tem recurso para se contratar. Aliás, o valor estimado, para vocês terem ideia, da contratação por essa casa, a pesquisa que foi feita ficaria por menos da metade do que a prefeitura gastou. A prefeitura gastou quase 2 milhões de reais. A contratação dessa casa estava orçada em 800 mil, ou seja, menos da metade do que a prefeitura gastou. Então, ou seja, a quem interessa não ter
este relatório embasado com a contratação de uma grande empresa como a FGV, por exemplo. A quem interessa não termos um relatório com todos esses elementos. A quem interessa a casa continuar, a Câmara de Vereadores continuar de joelho para o Executivo Municipal. Na minha opinião, só interessa aqueles que têm uma ideia fixa de fechamento da Proguaru. Mas para isso nós vamos continuar lutando até o final para que essa empresa continue de pé e continue fazendo tudo o que faz por nossa cidade e preservando o emprego dos 4.700, quase 5.000 trabalhadores. Por isso meu voto é sim a contratação. Vereador Danilo Gomes. Vereador Romildo Santos. Não, presidente. Vereador Romildo Santos, não a contratação. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Danilo. Desculpa, presidente, tinha caído a conexão e não estava conseguindo retomar aí a conexão para poder fazer a minha fala e a minha votação. Tendo em vista, já tendo uma empresa no levantamento, o meu voto é não, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Sandra Gileno. Senhor presidente, hoje eu estou com um problema sério de internet. Presidente, neste momento, eu não sou favorável à contratação. Registrado. Obrigado, vereadora. Todos os vereadores da comissão emitiram opinião, exceto o vereador Jorginho Mota, por estar ausente da reunião. Gostaria aqui de que ficasse registrado, se assim quiserem fazer, utilizem a palavra dos vereadores que estão acompanhando. Vereador Geleia Protetor, já utilizou a palavra? Gostaria de utilizar de novo, vereador, para emitir opinião, ou mantém a mesma opinião que Vossa Excelência já emitiu? Com a palavra, vereador Geleia vai usar a palavra. Vereador Romildo, por favor, feche o microfone. Obrigado. Com a palavra, vereador Geleia. Presidente, só mais uma colocação, presidente. Eu gostaria de saber com o presidente se existe no regimento, qual artigo do regimento interno que prevê a contratação dessa assessoria técnica? O regimento interno dessa casa coloca de forma muito clara que as comissões de estudo, bem como as comissões permanentes, as comissões temporárias, elas podem utilizar todo o meio para ter embasamento para emitir opiniões. Por exemplo, já tivemos projetos de lei nesta casa que, no caso de Vossa Excelência, aliás, nós tivemos um embate e chegou a essa casa um parecer de uma Associação Nacional de Proteção Animal. Esse embasamento foi distribuído para todos os vereadores para que eles pudessem votar de forma qualificada nesse projeto de lei que trata das charretes na cidade. Por exemplo, então isso é possível desde que os vereadores não se sintam com todos os elementos para poder emitir opinião. Mas qual artigo que é, presidente? O senhor vai me informar, presidente? Olha, de cor eu posso pedir para a assessoria levantar e mandar para o senhor já grifado. Então tá, presidente, mas sou contra, tá, presidente? Então não resolveu nada, vereador Gelé. Eu achei que o senhor, Vossa Excelência, me perguntou tudo isso, achei que ia mudar o voto. Brincadeira, vereador, registrado seu voto. Vereadora doutora Márcia Tasquete. Senhor presidente, embora, conforme acabaram de falar, né, o Geleia também não é da comissão, mas o parecer dele é não, eu também não sou da comissão, embora sempre quis ser, né? E sou favorável a ter, sim, uma opinião técnica diferente daquela contratada pela gestão. Eu não estive aqui na legislatura passada, não tive como votar não, sim ou não pela extinção. Se eu estivesse, certamente votaria não, votaria contra a extinção da Proguaru,
porque eu sou favorável ao trabalhador. Então, por conta disso, eu também sou favorável a um segundo parecer técnico, para que não fique sendo de forma obscura contratado pela gestão que quer a extinção e nós que não queremos, fiquemos aí sem nenhum contraponto. Então, por conta de ter senso de justiça, tem que ter uma segunda opinião de uma segunda empresa, sim. Obrigado, vereadora. Doutora Márcia Tasquete. Consulto a vereadora Janete Pietá se gostaria de fazer uso da palavra para registrar a sua opinião. Sim. Tem a palavra a vereadora Janete Pietá. Estão me ouvindo? Sim. Em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde a todos, assistir o debate. Eu não sou da comissão, porque nós temos o representante do PT, o vereador Maurício Brinquinho, porém, acompanhei tudo sem dar a minha posição. E eu quero deixar bem claro que eu votei não à extinção da Proguaru, e como tal, acho louvável a criação, foi louvável a comissão especial de estudos. Claro, uma comissão especial de estudo para discutir um assunto de tão grande relevância, quanto mais assessoria tiver, melhor. Está em jogo 4.700 trabalhadores e trabalhadoras, e nós temos que ter a humildade de entender que toda e qualquer assessoria, né, é boa e faz bem. Por isso, eu sou favorável, independente de a minha posição não ter peso de voto, mas eu concordo que deveríamos ter. E acho pena que há duas reuniões, eu estou presente, eu só faltei uma não, eu participei em parte de uma que acabou até acabando a energia, e, portanto, eu não perdi nada, mas sempre estarei presente e digo aos trabalhadores e às trabalhadoras que é muito importante continuarem com a questão de buscar formas de impedir esse domínio autoritário do prefeito que quer, a todo custo, que sua vontade seja feita. Uma pena, porque num momento de desemprego desse, mais de 4.600 desempregados não é nenhuma honra, é para mim uma desonra. Por isso, sou favorável à contratação de um estudo técnico para assessorar. Isso, de maneira nenhuma, vai diminuir o trabalho do relator, porque o relator terá o que é inacessível não aceitar alguém que nos ajude. É a mesma coisa que como vereadores, disséssemos, não é bom ter um advogado para me ajudar na execução das leis que eu vou fazer. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade, e humildade significa que a palavra final é do vereador, e, no caso, o vereador relator, né? E, logicamente, a votação dos outros vereadores. Mas toda assessoria faz bem e nos capacita para enfrentar outros maiores problemas. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Maurício Brinquinho pediu a palavra sobre esse assunto. Por favor, utilize aqui a palavra e nós já vamos dar encaminhamento para a segunda parte da nossa reunião. Só para finalizar aqui, presidente, pela meu lado, que eu se fosse o relator, né, eu gostaria de, no mínimo, ter quanto mais evidências, quanto mais estudos tivesse. Oi, Geraldo. Oi, vereador.
Quanto mais, né, tivesse, seria melhor, porque no mínimo, eu poderia ser neutro, né? Não precisaria nem pender para um lado, nem para outro. E o que eu acho incrível é assim, a gente estava falando de uma forma que se, por exemplo, né, quando a gente fica doente, presidente, você tem uma doença, né, a gente vê isso, graças a Deus, aqui estamos todos saudáveis, mas quando se apresenta uma doença, você vai no médico, se apresenta uma doença, você geralmente procura o quê? Uma segunda opinião, né? E é justamente isso, uma segunda opinião. Uma terceira, quantas opiniões for, melhor. Para a gente saber realmente qual que é a medida que deve ser tomada. Simplesmente isso. Agora, a impressão que dá é que realmente essa... E eu vou dar parabéns, viu, vereador Edmilson, e vou dar parabéns a toda essa comissão. Porque essa comissão, ela tá com uma força de SEI, ela não tá com uma força de comissão de estudos, né? Porque parece que a gente vai conseguir... Olha, o que for opinião aqui tá resolvido e acabou, né? Então, parabenizar os vereadores e vereadoras pela força que nós estamos demonstrando. Pena que a gente ainda não tem essa liberdade, né, que essa Câmara deveria ter, e ainda, como o presidente falou, fica aí de joelho ao gosto de outras pessoas. Valeu, presidente. Obrigado, vereador Maurício Brinquinho. Só esclarecendo a ponderação do vereador Geleia Protetor. Vereador, Vossa Excelência, em relação à dúvida que ficou, nosso regimento interno, artigo 80, no inciso 9º, diz que cabem às comissões solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional e da sociedade civil para a elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando a medida dilatação de prazos. Também no artigo 98, complementa. Artigo 98, comissões especiais de estudos são aquelas que se destinam à apreciação e elaboração de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em assuntos de reconhecida relevância. Portanto, a contratação, como já tinha dito a Vossa Excelência anteriormente, está prevista no regimento interno dessa casa, assim como a contratação por parte da Prefeitura encontra-se guarida na legislação municipal, em especial na lei orgânica do município. Eu gostaria aqui de pronunciar que nós tivemos os votos contrários para que esta comissão e o relator tenha uma assessoria de uma consultoria independente feita para fins de estudos dos materiais, tiveram voto contrário para a contratação de uma consultoria independente. Os vereadores votaram contrário, vereador André Alves, vereador Romildo Santos, vereador Lauri Rocha, vereadora Carol Ribeiro, vereador Geraldo Celestino, vereadora Sandra Gileno, vereador Jaime Júnior, vereador Danilo Gomes. Tivemos votos favoráveis deste vereador, vereador Edmilson Souza, vereador Maurício Brinquinho, favoráveis a esse suporte. Tivemos aqui, registramos a ausência nesta reunião e nesta votação do vereador Jorginho Mota. Se posicionaram também vereadora Márcia Tasquete pela contratação desta especializada. Vereadora Janete Pietá também registrou a sua opinião pelo reforço da contratação para melhor termos os dados do caso em questão. Vereador Geleia Protetor se manifestou, está registrada a manifestação de Vossa Excelência, se manifestou de forma contrária à contratação. Terminamos essa parte, está registrado em ata tudo o que foi falado aqui, as decisões tomadas. Gostaria agora de, pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Tem a ver com esse tema, vereador? Não, sim, vamos para ele agora. Por favor, utilize o microfone, vereador. Faltou o álcool da doutora Márcia, mas tudo bem.
O... Acho que é perigoso. Já devolvo, vereador. Senhor presidente, o senhor já encerrou o assunto, o primeiro tema? Encerrado o primeiro tema. Eu sugiro, senhor presidente, devido ao avançar do horário, são 15h45, eu sugiro nós adiarmos o depoimento do Dr. Ricardo para a próxima reunião. Vários vereadores têm compromisso, falei com alguns vereadores, então sugiro a Vossa Excelência adiar o depoimento para a próxima terça-feira. Antes de adiar, eu gostaria, tá? Feita a proposta, já analiso ela. Antes disso, eu gostaria de... Vamos suspender 5 minutos? Só para a gente acertar entre nós aqui, porque semana que vem aí acumularia outros depoimentos. 5 minutinhos a gente retoma, conversamos aqui, e já retomamos até para poder ouvir também do gerente, né, da ProGuarus sobre essa sua proposta. Suspenda a reunião por 5 minutos.
aqui da Proguaru. Gostaria de registrar resposta ao ofício que nós encaminhamos ao Sindicato da Administração Pública Municipal dos Trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Guarulhos, porque nós tivemos uma solicitação há 3 semanas atrás sobre a possibilidade de esclarecimentos por parte desta comissão fora do horário de reunião. Nossas reuniões são às 14, temos muitos trabalhadores que querem participar, assistir, pelo menos, e não conseguem fazê-lo devido ao horário. E nós, para tentar mediar essa situação, consultamos os sindicatos, os 2 sindicatos que representam os trabalhadores, nos colocando à disposição para propostas dos sindicatos. E os sindicatos nos encaminharam um retorno dizendo que as diretorias estão disponíveis para uma conversa fora das 14 horas com trabalhadores por local de trabalho, seja no começo do expediente, seja no horário de intervalo, de almoço, ou seja no final do expediente. Então, recebemos aqui os 2 sindicatos, eu vou pedir a eles, tanto ao presidente do sindicato, que também é vereador nessa casa, vereador Maurício Brinquinho, como presidente do sindicato dos trabalhadores da administração pública municipal, que nos ofertem um cronograma dessas atividades, porque será, obviamente, não é uma atividade da comissão, porque a comissão se reúne aqui, mas que eu gostaria de estender a todos os vereadores dessa casa, os da comissão em especial, e a todos os vereadores que tenham ciência dessas visitas e dessas conversas que serão realizadas por esta comissão junto aos servidores, trabalhadores e trabalhadoras da Proguaru. Tivemos aqui uma proposta anteriormente do vereador... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Pietá, tem a palavra. Desculpa atrapalhar, mas eu gostaria de consultar a Vossa Excelência se essas visitas serão no dia da reunião da comissão ou fora, e em que horários, ou ainda está por fazer esse cronograma de visitas, porque eu gostaria de participar, mas como eu também tenho, e todos têm agenda, temos que saber com uma certa antecedência para podermos participar dessas visitas, a meu ver, muito adequadas. Perfeito. Vereador, esclarecendo a palavra de Vossa Excelência, não serão realizadas durante os horários de reunião. Então, não são reuniões da comissão. Na verdade, as reuniões continuarão às 14 horas, às terças-feiras. O calendário a ser construído, para que seja algo de fato mais democrático, eu pedi à direção dos 2 sindicatos e também à comissão de trabalhadores que esteve nessa casa, oficiamos para que eles construam um calendário e nos ofertem este calendário. Nos ofereçam um calendário com data, horário, local, e peço só ao vereador Maurício Brinquinho, presidente do Sindicato dos Rodoviários, que faça essa proposta o mais rápido possível. Eu sei das tarefas de Vossa Excelência, junto ao sindicato, mas se puder fazer o mais rápido possível esse calendário, para que na semana que vem a gente já consiga divulgá-lo, se possível. Obrigado. O vereador Brinquinho está dizendo que estará na nossa mesa na semana que vem. Vereador Geraldo Celestino fez uma proposta, tendo em vista que estamos às 15 horas e 55 minutos, e nós, normalmente, essa comissão vai até às 16h30. Então, nós teríamos aqui uma fala de meia hora do gerente da Proguaru, Ricardo Bortoleto, gerente financeiro, e depois abriríamos para perguntas. O problema é que só na fala dele já terminaria o horário dessa reunião. Então, nós aqui conversando com os vereadores e consulto os demais, conversei aqui com o vice-líder do governo, com o vereador Lauri, vereadora Márcia Geleia e vereador Brinquinho, para a gente encaminhar aqui, se há concordância entre nós, que adiemos, que concordemos aqui com a proposta do vereador Geraldo, adiando para a próxima terça-feira, às 14 horas. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, eu também quero aqui também manifestar com o avançar do horário. Fica até difícil depois para a gente lembrar, de repente até alguns vereadores, o que o gerente, doutor Ricardo, aí vai explanar. Eu acho que é melhor para a próxima terça-feira, né? Eu sou favorável que a gente encerre por hoje
e na terça-feira retome com ele às 14 horas. Obrigado, vereador Romildo. Os demais vereadores que não estão emitindo opinião e o silêncio, estou entendendo como concordância para que seja adiado para terça-feira que vem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Alves. O vereador André Alves também é favorável, tá? Para deixar para a próxima semana, assim a gente fica melhor para pegar a explanação dele e a gente fazer um ótimo trabalho. Obrigado, vereador. Registrado. Pela ordem, presidente. Vereador Danilo Gomes. O vereador Danilo Gomes também é favorável, presidente, porque, assim como bem diz o vereador André Alves, nós teremos mais tempo para poder discutir e ter mais informações aí possível para nós. Registrado, vereador Danilo Gomes. Portanto, havendo aqui concordância dos vereadores e vereadoras, nós vamos fazer a oitiva do Ricardo Bortoleto, gerente financeiro da Proguaru, na próxima terça-feira, às 14 horas. 14 horas, o horário de início. Consulto aqui o gerente financeiro da Proguaru, doutor Ricardo, se tem concordância. Pode ser, Vossa Excelência, tem agenda para terça-feira que vem? Sim. Então, tendo o acordo aqui, já fica devidamente já informado que será na terça-feira, às 14 horas, aqui no plenário desta edilidade. Agradeço a presença de todos, em especial os trabalhadores aqui, que adequaram todo o espaço, como fizeram no outro local, na sala de reuniões, para que a gente fizesse esta atividade no dia de hoje. Perfeito. O Igor está me lembrando aqui, foi oficiado também o presidente da Proguaru, doutor Francisco Caroni. Estamos aguardando o retorno dele. Não houve um retorno ainda formal. Estamos no aguardo que registre-se na ata, que no dia seguinte da reunião, na quarta-feira da semana passada, já tínhamos oficiado o doutor Caroni, presidente da Proguaru. Agradecer a todos os trabalhadores aqui que puderam nos ajudar aqui nessa reunião, aos vereadores e vereadoras, aqueles que nos assistem. Fiquem com Deus, até terça-feira que vem. Está encerrada a reunião. Obrigado.